Olá! Nesta aula teremos contato com o espaço vetorial que contém todos os pares ordenados de números reais, o R2. Faremos primeiro uma abordagem geométrica, relacionando com o que você já deve ter visto na geometria analítica, e depois mostraremos que estão definidas e satisfazem os axiomas, as operações de adição entre os elementos do R2 e de multiplicação de um elemento do R2, que passaremos a ver como vetor, por um número real, um escalar. Você deve estar acostumado a representar pontos no plano cartesiano. Dado um par ordenado A igual A1, A2, nós chamamos A1 de coordenada x e A2 de coordenada y. Então marcamos uma medida A1 no eixo x e A2 no eixo y, para localizarmos o nosso ponto A. Se a partir da origem, o ponto 0, 0, nós fizemos um segmento de reta orientado até o ponto A, nós teremos um segmento com um comprimento, uma direção determinada pelo ângulo que ele faz com qualquer um desses eixos, e um sentido, da origem até o ponto A. Este segmento deve estar de acordo com o conceito de vetor geométrico, visto normalmente na física de ensino médio para o estudo de algumas grandezas como velocidade, aceleração e força. Naturalmente, nós podemos multiplicar esse segmento por um número real qualquer. Se for positivo e maior que 1, por exemplo 2, nós aumentaremos o comprimento desse vetor, na mesma direção e sentido. Se for um número positivo, porém menor que 1, por exemplo, meio, nós diminuiremos o comprimento deste vetor, porém manteremos a direção e o sentido. E se multiplicarmos por um número negativo, nós iremos inverter o sentido deste segmento. Repare que ele continua partindo da origem, porém agora está orientado em outro quadrante. Naturalmente, o comprimento deste vetor fica determinado pelo módulo do número real que utilizamos para multiplicar o vetor original. Se o módulo for maior que 1, o comprimento do vetor original aumenta. Se o módulo estiver entre 0 e 1, ele diminui. E se for exatamente igual a 1, apenas invertemos o seu sentido e o comprimento se mantém o mesmo. Olhando este segmento como um vetor, a operação que acabamos de fazer, de multiplicá-lo por um número real qualquer, equivale à operação de multiplicação de um vetor por um escalar, em um espaço vetorial, sendo, portanto, os números reais nossos escalares e o conjunto R dos números reais com as suas operações usuais de adição e de multiplicação o nosso corpo. Podemos ainda definir um outro vetor, B, de coordenadas B1 e B2. Preste atenção que as coordenadas B1, B2, A1 e A2 referem-se a números reais quaisquer. Eu poderia estar utilizando 1, 2, raiz de 2 e raiz de 6, por exemplo, no lugar dessas letras. Porém, dessa forma, a explicação fica mais geral. Voltando ao plano cartesiano, nós marcamos o vetor B. E podemos adicionar o vetor B ao vetor A. Para isso, utilizamos a regra do paralelogramo, ou transportamos o início do vetor geométrico B até a posição final do vetor geométrico A, e depois traçamos o segmento que parte do início do vetor geométrico A até o final do vetor geométrico B. Este segmento orientado em vermelho é o segmento correspondente ao vetor A mais B. Ora, temos um conjunto de vetores, um conjunto de escalares, operação de multiplicação entre um vetor e um escalar e operação de adição entre os vetores.
Se tudo isso satisfizer aos axiomas que já enumeramos, então podemos chamar o R2 de um espaço vetorial. E de fato nós veremos que o R2 é um espaço vetorial. Porém, para verificar isso, nós teremos que deixar este lado geométrico e tratar com expressões mais algébricas. Vamos ver como podemos definir a adição entre esses pares ordenados e multiplicação dos pares por um número real de forma consistente com o que vimos aqui geometricamente. Dado dois pares ordenados, A e B, pertencentes ao R2, tais que A igual A1, A2 e B igual B1, B2, a adição entre A e B pode ser definida como uma operação que resulta em um par ordenado em que a primeira coordenada é a soma das primeiras coordenadas de A e de B, e a segunda coordenada é dada pela soma entre as segundas coordenadas de A e de B. Repare que, como A1, A2, B1 e B2 são números reais, a operação de adição entre esses elementos está muito bem definida, de acordo com o corpo que escolhemos para o espaço vetorial, no caso, o corpo real. Dado um escalar qualquer C pertencente aos reais, nós temos que a operação de multiplicação do escalar C pelo vetor A é a operação que resulta num par ordenado em que cada uma das coordenadas é o resultado do produto entre o escalar C e as respectivas coordenadas do vetor A. Repare mais uma vez que, como C, A1 e A2 são números reais, a operação de multiplicação entre esses elementos está muito bem definida pelo corpo R. Dois vetores, quaisquer A e B, são ditos iguais se as suas coordenadas são respectivamente iguais. Portanto, para o nosso exemplo, se A1 for igual a B1 e A2 for igual a B2, nós teremos que os vetores A e B são iguais. A partir dessas definições, você pode verificar que a adição é comutativa e é também associativa. E também a multiplicação por escalar é associativa e satisfaz aos axiomas da distributividade. Além disso, o vetor 0, 0 é o vetor nulo ou vetor zero do espaço vetorial R2. Multiplicar um vetor pelo escalar menos 1 é o equivalente a tomar o seu simétrico. E multiplicar qualquer vetor pelo escalar 1 não altera o vetor. Como R2 contém todos os pares ordenados reais, é fácil verificar que a operação de adição e de multiplicação são fechadas. Portanto, ele satisfaz a todos os axiomas e é um espaço vetorial. Vamos retornar ao plano cartesiano e verificar mais um aspecto geométrico dos vetores do R2. Seja A igual a 1, 2 e B igual a 3, 4. Marcando esses pontos no plano cartesiano, teremos o vetor A, da origem até o ponto A, e o vetor B, este maior, também partindo da origem até o ponto B. Vou destacar os pontos A e B aqui na figura. Podemos definir um outro vetor geométrico orientado do ponto A até o ponto B, que marcarei aqui em vermelho. Com as operações que já conhecemos, poderíamos obter este vetor em vermelho se adicionássemos esse outro vetor em azul, correspondente ao vetor menos A, ao vetor B.
pois aí teríamos um vetor que sai do início do menos A até o final do vetor B. Se fizermos essa operação com os pares ordenados A e B, como acabamos de definir, nós teremos que menos A mais B, ou B menos A, é igual a 3, 4, mais menos 1, menos 2, o que resultaria no vetor 2, 2. Aqui em laranja temos o vetor 2, 2 no plano cartesiano, e um vetor paralelo ao nosso vetor em vermelho, ou seja, ele tem a mesma direção que o vetor em vermelho. Além disso, eles têm o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Porém, o vetor em vermelho encontra-se transladado em relação ao vetor em laranja, ou seja, encontra-se em uma posição diferente do plano. Dizemos que os vetores vermelho e laranja são equivalentes. Se retirássemos o vetor vermelho desta posição e colocássemos ele com seu ponto inicial sobre a origem, ele ficaria exatamente em cima desse vetor laranja. Vou nomear esse vetor laranja de C. Em termos de notação, podemos representar o vetor vermelho como o vetor AB, que nos diz que seu ponto inicial é o ponto A e o seu ponto final é o ponto B. Para obter suas coordenadas, nós pegamos a coordenada do ponto final, B, e subtraímos da coordenada do ponto inicial, A, como fizemos aqui embaixo. Da mesma forma, o vetor C, que sai da origem, pode ser representado pela notação OC. Ou seja, o ponto inicial é a origem, ponto O, e o ponto final é o ponto C. E as suas coordenadas podem ser obtidas subtraindo as coordenadas do ponto C da coordenada do ponto O, a origem, que nós sabemos que é 0, 0, o elemento neutro da adição para o R2. Portanto, as coordenadas de OC é igual à coordenada do ponto C. Para simplificar, nós utilizaremos a mesma notação, apenas uma letra, tanto para nos referir ao ponto, como para nos referir ao vetor com extremidade na origem, pois nós sabemos que as coordenadas da origem constituem o elemento neutro para a adição nesse espaço. Nesta aula nós vimos que o plano cartesiano R2 pode ser visto como um espaço vetorial e definimos operações de adição entre seus elementos e de multiplicação de um elemento do R2 por um escalar, um número real. Vimos que as operações satisfazem os axiomas de um espaço vetorial e também comentamos algumas interpretações geométricas. Espero que você tenha compreendido os conceitos abordados nesta aula. Até a próxima!